Você já perdeu alguém que você ama? Você já perdeu algum ente querido? Talvez você já tenha perdido um pai, uma mãe, talvez já tenha perdido uma esposa, um esposo, ou talvez um filho ou uma filha. Ou seja, quem já passou por essa experiência sabe o quanto é difícil perder alguém que amamos. Quanto nós choramos, quanto nós sentimos a falta da pessoa a quem nós amamos. Parece que uma parte de nós ela morre junto com aqueles que amamos. E como é complicado esse sentimento dentro de nós. Quando nós perdemos alguém que amamos, parece que o chão ele se abre em nossa frente e parece que caímos e não há fundo desse poço. Essa é a perda. Essas são as perdas que nós temos na vida. Muitas vezes não necessariamente precisa ser uma pessoa, mas o fato é que quanto mais nós vivemos, quanto mais nós envelhecemos, mais perdas nós acumulamos sobre a vida. E nós vivemos muitos momentos de luto sobre a nossa vida. Desde já, nesse ano tão difícil, quero declarar que para você que perdeu alguém que amava, seja nesse ano ou recentemente, nosso desejo continua sendo que o Espírito Santo esteja consolando o seu coração, esteja afagando a sua alma, esteja enxugando as suas lágrimas, a fim de que você possa entender o propósito, a vontade soberana do Senhor sobre a sua vida. Mas o fato é que se Jesus não voltou para você, e você perdeu entes queridos, e Jesus não voltou para você porque Deus ainda tem planos para completar na sua vida, e saiba que enquanto nós não partirmos deste mundo, nós precisamos viver na dependência do Senhor. Aliás, o tema da mensagem de hoje que eu gostaria de trazer, crendo que vem do coração do Senhor, crendo que vem do alto céu, se chama Vivendo na Dependência de Deus. Mesmo em meio a perdas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao pranto, nós precisamos continuar a viver na dependência do Senhor. Nós precisamos dele e somente dele. Abra sua Bíblia, acesse o seu smartphone ou acompanhe na sua tela, neste momento, o exemplo de uma mulher que passou pela fase de perdas muito grandes nos tempos de Jesus. Nós queremos acompanhar, talvez você conheça esse texto, mas eu gostaria de caminhar com algumas palavras em cima do exemplo dessa mulher, do testemunho que essa mulher deixou para o mundo. Testemunho esse tão grande que está inserida no Novo Testamento, está inserido, faz parte da biografia de Jesus. E essa mulher passou por perdas grandiosas em sua vida. E Jesus, pelo seu olhar de misericórdia, pelo seu olhar de compaixão, ele usou dessa mesma misericórdia para ser glorificado no milagre que essa mulher recebeu. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, que aí fala sobre o ressuscitar do filho de uma viúva, o trazer a vida do filho de uma viúva.
Versículo 11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-lo, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Acompanhe comigo. Jesus estava vindo com os seus discípulos e uma grande multidão de Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim era uma distância de aproximadamente 40 quilômetros, ou seja, era pelo menos um dia de viagem. E logo que Jesus chega a Naim, depois de um dia de viagem, ele encontra com uma outra multidão. A multidão que estava com Jesus encontra com uma outra multidão que estava indo para o sepultamento. Percebam que nesse texto você não encontra ninguém chamando Jesus. Jesus não foi chamado por ninguém. Jesus foi a Naim de forma espontânea. Ele somente pegou, estava em Cafarnaum e seguiu em direção a Naim. Ninguém chamou Jesus. E quando Jesus chega, dizem os historiadores que, por ser uma viagem longa, ele deve ter chegado ao final do dia. Sendo que no costume judaico, nos costumes de Israel, quando alguém morria, precisava ser sepultado no mesmo dia. Então essa viagem de Jesus e os seus discípulos com a multidão deve ter sido bem rápida e longa. Então quando Jesus chega à porta da cidade, a multidão que estava com Jesus estava alegre, estava feliz, porque essa multidão tinha Jesus ali. Jesus estava realizando ali milagres, Jesus falava. Então essa multidão estava feliz com a presença do Mestre. Essa multidão encontra uma outra multidão triste. Porque o filho da viúva estava morto. Se formos parar para pensar, essa viúva devia estar muito triste. A Bíblia não fala o nome da viúva, porque não deve ser importante. Saberemos no céu. Mas a Bíblia não fala o nome da viúva e também não fala o nome do menino. Sabemos que ela era viúva e não se sabe também o tempo de que o marido dela estava morto. E quanto tempo o marido dela estava morto? Irmãos, nós sabemos que a mulher, para a sociedade da época, ela não valia quase nada. Era necessário que a mulher, ser mulher solteira naquela época, era uma maldição. Por quê? Porque precisava de um homem, ali sendo marido ou sendo filho, para que pudesse sustentá-la. Não era bem visto a mulher naquela época trabalhar, prover os seus próprios recursos. Então a mulher, como vivia muito para dentro de casa, para os afazeres do lar, sem remuneração, precisava ter ou marido ou filhos, para que estes pudessem ganhar dinheiro e dar proventos para casa, e levar provisão para casa. Olha o desespero dessa mulher. Essa mulher já havia perdido o marido. O provedor da casa. Possivelmente o provedor da casa, aquele que trazia dinheiro. Então talvez ela já estivesse passando dificuldade há algum tempo. E além de perder o marido, agora ela perde o menino. Agora ela perde o filho. O menino quer a esperança de quando crescer, começar a trabalhar e dar uma vida melhor a ela. Além do amor maternal, além de perder aquele que ela gerou, porque isso não é normal. Normal é nós pais morrermos e os filhos nos enterrarem. Isso é o ciclo natural da vida. A antinatureza, o que não é normal,
são os pais enterrarem os filhos, e aquela mulher, além de enterrar o marido, estava enterrando um único filho. Ela não tinha mais. Aliás, vale ressaltar que naquela época as famílias eram numerosas, as famílias eram grandes. Não era normal, né? Na cultura judaica, uma mulher ter um único filho. Geralmente tinham vários, tinham muitos. E aí Jesus, ele da sua infinita graça, bondade, amor e compaixão, lá de Cafarnaum, ele enxerga essa viúva, ela enxerga essa mulher, e ela não precisou pedir. Jesus foi ao encontro dela, não foi ela que foi ao encontro de Jesus. Jesus foi ao encontro dessa mulher por causa da sua misericórdia para com a vida dela. E quando ele chega, ao vê-la, o que Jesus fala? Quando ele vê aquela mulher diante de uma multidão que a acompanhava, indo para o cemitério, Jesus fala o quê? Não chore. O que Jesus estava falando para ela? Não perca a esperança. Eu estou aqui com você. Ora, você carrega um corpo de morte junto a você, mas eu agora trago a vida junto a você. Eu trago a esperança junto a você. Eu trago a alegria junto a você. Você não precisa chorar mais. Você não precisa passar pelo luto mais, porque agora eu estou com você. É isso que Jesus falou para aquela mulher. É isso que Jesus está falando para você hoje. E talvez esteja sofrendo a perda de alguém ou a perda de algo. Depois ele aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, ou menino, ou no grego, né, quer dizer morto, ou morto. O jovem, eu lhe digo, levante-se. No versículo aí 14. Jesus disse: jovem, menino, ou morto, levante-se. Venha para a vida. Levante-se desse caixão, dessa caixa, ou aonde quer que ele, ou dessa maca, aonde quer que ele estivesse. Venha para a vida. E olha o que acontece. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Eu faço ideia que palavras, aliás, eu não faço ideia que palavras esse jovem começou a conversar. Talvez esse jovem tenha começado a conversar e a contar para Jesus ali o que ele talvez tinha vislumbrado no céu, na entrada do céu. Talvez ele tenha começado a contar as maravilhas que ele deve ter visto quando fechou os olhos nessa terra. Então ele retorna. E a sua mãe, que ora estava em prantos e que ora estava em choro, agora se torna alegre, feliz, porque o seu filho retornou para ela. Essa mulher recebe um milagre do Senhor. Ela não precisou pedir, porque Deus ouviu o coração, Deus ouviu a alma daquela mulher. Deus ouve a sua alma, Deus ouve o seu choro. Por mais que você esteja no seu canto, por mais que você chore no seu quarto, por mais que ninguém saiba o que você está sofrendo, Deus sabe das suas lágrimas. E Deus quer enxugar cada gota que sai dos seus olhos, porque Ele quer te dar a esperança, Ele é a própria esperança em você. Eu não sei quantas perdas você teve em 2020, mas saiba que o Senhor está contigo. E em 2021 tenha esperança que o milagre de Jesus está com você. E você é vitorioso, você é vitoriosa. Que o Senhor faça com que seu luto acabe e traga alegria no seu coração.
porque Ele é a nossa alegria. Para finalizar, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus, o Pai, Jeová, interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que o milagre que Deus operar em sua vida, que a alegria do Senhor quando invadir a sua vida, possa ser uma alegria tão tremenda, possa ser uma alegria tão imensa, que você transborde do seu cálice para todos que estão ao seu redor. E que os outros vejam, e que os outros saibam, através da sua alegria, através do seu testemunho, as grandes maravilhas que Ele tem feito neste mundo através de você. Que Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um final de ano abençoado. E que a sua família, que a sua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, seja um lugar da presença do Senhor, que seja um lugar de milagres. Que a sua vida seja um milagre todos os dias, porque o Senhor reina, porque o Senhor continua sendo Deus, porque Jesus Cristo ouve as suas orações, mesmo que você não as emita, mesmo que você não as fale, pela sua misericórdia, Ele quer ter você junto dele, feliz e alegre, porque Ele está presente dentro de você. Que Deus nos abençoe.